Boa tarde a todos. Pois é, nós estamos aqui para mais um ano, uma palestra, uma psicografia, que é uma das coisas mais belas da nossa fé espírita, do espiritismo. E queria agradecer a presença de todas para a palestra. Daqui a pouco nós vamos fazer uma palestra bem simples de tudo, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que vêm não sabe como que é uma casa espírita, como que nós espíritas, atuamos dentro da nossa fé, da nossa religião, da nossa filosofia de vida. Então, e o nosso Orlando, que se dispõe a vir aqui todo ano, fazer essa caridade, que ele já faz isso há 41 anos, e incluiu a nossa casa em seu roteiro. Eu queria agradecer, viu, Orlando, por você considerar a gente. O Espiritismo, ele não é muito divulgado. E tem muitas pessoas agora com as redes sociais que se apoderaram dos fenômenos, aquelas coisas maravilhosas, mas que não são nada espíritas. Às vezes tem coisas maravilhosas, outras não. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E antes de começarmos, nós gostaríamos de explicar para vocês que toda atividade espírita, desde um simples passe a uma palestra, nós espíritas fomos inspirados a fazer uma prece. É a partir dessa prece que nós entramos numa vibração de amor com o nosso Criador, com Deus, com Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. O silêncio, a prece, nos liga à espiritualidade. Está lá nos evangelhos. Por isso que nós vamos darmos início, neste momento, às atividades essas atividades irão até amanhã, no final das psicografias e da leitura das psicografias. Queria chamar o Orlando para fazer a prece inicial. E Orlando. Senhor Jesus, celeste benfeitor de nossas vidas, médico divino, farol de nossas vidas, aqui nos reunimos em teu nome, buscando o teu coração, as tuas bênçãos e proteção, junto aos teus mensageiros, os benfeitores espirituais que te representam entre nós. Que tua paz nos envolva, asserenando os nossos corações, para que nesta tarde de aprendizado e reflexões,
possamos estudar as tuas lições imorredoras à luz da doutrina espírita, reflexões que nos auxiliam no caminho, na busca de nossa serenidade interior, no entendimento de nossos objetivos nessa escola abençoada que é o planeta Terra. Enseja-nos, Mestre da imortalidade, à luz da tua infinita bondade, e que nesta tarde, junto contigo, possamos trilhar um novo caminho de esperança, de entendimento, para que nossos desafios, para que nossa dor, para que as aflições que estejamos vivenciando, possamos compreender contigo que são escadas de ascensões espirituais. Na luz do teu Evangelho redivivo, a qual a doutrina espírita revive em espírito e verdade, pedimos licença para iniciarmos as tarefas, a primeira parte, que se concluirá amanhã, quando queremos te lembrar que deixastes o túmulo vazio e permanecestes conosco, segundo as anotações evangélicas, por 40 dias, ascendendo espiritualmente, naquele dia, na presença de teus discípulos e seguidores, deixando selado para a humanidade de que somos imortais, de que a vida é plena e continua, e de que aqui é uma escola temporária de aprendizados. É por isso, Senhor, que na lição da imortalidade, nesta tarde, nós sabemos que amanhã, à mercê da sua infinita bondade e misericórdia, os amigos espirituais juntos com aqueles que estarão programados para estar conosco, os nossos familiares queridos, poderão trazer para nós esclarecimento, consolo, estímulo e a materialidade da vida imortal. Contigo em nossos corações, pedimos licença e conduza o nosso expositor, nosso querido amigo e irmão Oceano, para que, inspirado, possa transferir a todos nós as lições programadas pela espiritualidade maior. Com Jesus e por Jesus, graças a Deus. Começando por esclarecer, depois da palestra, nós vamos trocar esse número que foi fornecido para vocês por a senha para poder vir amanhã. Amanhã, a partir das 8 horas, nós abriremos os portões. Às 15 para as 9, o Orlando começa a atender através do acolhimento fraterno, não é entrevista, como foi veiculado.
nós pedimos, inclusive, que vocês não comentem absolutamente nada sobre vocês, sobre seus familiares, com ninguém. Os voluntários, vocês vão identificar. Eu teria o meu aqui porque ele fica roçando no microfone e faz barulho. São pessoas daqui da casa, voluntários. O Espiritismo, 99,9% são voluntários. Não comentem com eles, por favor, nada de vocês, da dor de vocês, ou da alegria de vocês, e estar aqui hoje e amanhã. Com o médium também não, para evitar maus comentários, colocando em dúvida não só o médium, como também a doutrina espírita. Então, não comente nada com ninguém. E os voluntários estão instruídos para, se vocês, por acaso, escuta, contar alguma coisa de você, do seu familiar, eles estão instruídos para não ouvir vocês. Não é má educação. É instrução que nós fornecemos para evitar mal-entendidos. Então, depois da palestra, vocês vão se dirigir de 6 em 6, aqui, a Sônia vai organizar uma fila, para que seja preenchido uma ficha com o seu nome, o nome do seu familiar que desencarnou ou faleceu, a data do nascimento, a data do falecimento dela. Essa ficha vocês levam com vocês. Elas estão numeradas, o médium não tem acesso, ninguém da casa tem acesso, porque vocês vão levar consigo. Tá bom? Vocês estão aqui porque vocês têm fé. Porque se não tivesse fé, vocês aqui não estariam. Eu vou ler para vocês o que nós espíritas pensamos da fé. Do latim, significa crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constitui um culto. Pode ser a fé católica, pode ser a fé muçulmana, a fé evangélica, a fé protestante. Enfim, vocês têm fé, senão vocês não estariam aqui. Por isso, dá extrema importância para vocês não colocarem dúvida. Se você quiser receber uma carta, uma mensagem do seu familiar, não coloque em dúvida. Será que é verdade? Não. Por favor, é verdade. Agora, a partir do momento que você coloca em dúvida, fica pensando que não vai receber porque não é possível, aí você corta a ligação espiritual com seu familiar. Então, a fé, considerada a primeira virtude teological, adesão e anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. Crença, confiança, fé e a capacidade de sintonia com a mente divina. Nós, espíritas, afirmamos e temos certeza disso quando nos postamos a fazer uma prece, porque você tem fé. E a partir do momento que você se liga com Deus, você tem esse poder de se ligar com Deus. Ele é o Criador, Ele é o seu Criador. Nessa hora, ninguém precisa de médium, de pastor, de padre, de rabino.
Você tem o poder de se ligar com o Criador. Os espíritos afirmam isso constantemente. Então, portanto, é muito importante vocês ampliarem essa fé. E essa fé, você amplia ela a partir do silêncio que vocês fazem, a partir da prece que vocês fazem. Pensar os bons momentos com seus familiares. Esqueçam os maus momentos, porque nós, seres humanos, temos os maus momentos. E a gente só vai perceber quando o nosso familiar desencarna. Aí começa a sentir saudade, começa aquele pranto todo, o que é natural. Amanhã eu falarei mais sobre o processo da psicografia, como funciona. Podem acreditar, vou mostrar para vocês as maiores obras recebidas via psicografia. Esses são dois pensamentos do nosso mestre Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Ou seja, a reencarnação. Nós a vivemos milhares de vidas e temos outras milhares pela frente, até atingirmos um grau evolutivo como Jesus já atingiu. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esses são dois pensamentos extraordinários de Allan Kardec. Essa fase, nascer, morrer, está no túmulo dele em Paris, no Père Lachaise, num dolme. Por que um dolme? Porque a reencarnação dele na época das Gálias, quando foi revelado para o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e a encarnação dele, a última, uma das encarnações dele foi nas Gálias, na época de Júlio César, como um sacerdote druida. Então, quando ele desencarnou em Paris, em 31 de março de 1869, ele foi enterrado no cemitério, no Montparnasse, para, um ano depois, construir o dolme dele. Se você digitar na internet o dolme de Allan Kardec em Paris, você vai ver. Então tem essa frase em cima: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esses são os livros de Allan Kardec. Por sinal, a Federação Espírita Brasileira lançou, os livros estão aqui, em letra grande, para quem tem problema de visão, para quem quer usar um óculos mais suave. Então, esses são os livros. Já venderam aproximadamente, porque está em domínio público, então tem as edições da Federação Espírita Brasileira, que é a Casa Mata do Espiritismo, foi fundada em 1884, portanto, centenária, a Federação Espírita Brasileira. Colocamos ali uma primeira página do original em francês. O Espiritismo nasceu na França, no meio de gente esclarecida. Veio para o Brasil através de gente que tinha poder aquisitivo para comprar livro. Mas, antes de tudo, viajar para a Europa e trazer livro. Então, a doutrina espírita, ela foi formada e continua formada e crescendo cada vez mais, através de leitura de livros.
os livros da codificação, eles foram feitos, esses 5 livros, de 1857 a 1869, ano da desencarnação. O livro dos Espíritos nos revela a parte filosófica do Espiritismo. É a pedra fundamental do Espiritismo, é o livro dos Espíritos. É um livro extraordinário. Muitas pessoas que duvidam, que não quer saber de religião, quando lê o livro dos Espíritos, eles levam um choque. O Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral e religiosa. As pessoas gostam da religião. Nós, seres humanos, temos uma centelha divina propícia para a religião. Por isso que Deus foi tão bom que ele abriu um leque. Tem vários tipos de religião que você pode entrar e satisfazer no catolicismo, no judaísmo, na Umbanda, no protestantismo, né? Os evangélicos. Olha que beleza! São as estradas para nós chegarmos até Deus. Qualquer pensamento em contrário, essa pessoa não leu os evangelhos, não estudou principalmente os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro dos médiuns, que é o maior livro sobre o psiquismo humano, os problemas que nós humanos temos, educa o homem na parte psíquica. Filosofia e todo tipo de sentimento que a medicina acadêmica não explica. No livro dos médiuns, o senhor Allan Kardec foi orientado pelos espíritos superiores para explicar e você não ficar confuso. Quantas pessoas não foram internadas em hospitais psiquiátricos? Eles tinham mediunidade, mas não desenvolvida nem educada. Porque a mediunidade você educa para evitar males maiores. É o maior livro sobre psicologia, sobre a psiquiatria, explicações claríssimas. Espíritos do Senhor deram essas instruções a Allan Kardec e ele organizou, porque sempre que existiu o ser humano na Terra, esses problemas psíquicos sempre existiram, só que ninguém sabia o que era. Não chegou a hora da humanidade perceber. Por isso que nós que estudamos não só o Espiritismo, mas outras filosofias, valorizamos tanto a codificação kardeciana. A Gênese nos revela a parte científica. Quem quiser depois folhear aqui, para letras grandes, todo espírita deve ter essa codificação espírita. Para estudar, um só lei, mas o bom mesmo é estudar. Aí os livros, a Gênese, Obras Póstumas, é um livro que foi escrito 10 anos depois que o mestre desencarnou. Ele deixou escrito o céu e o inferno. Explica a justiça de Deus, que somos imortais, e a condição que vamos ter como consequências dos nossos atos. Nós respondemos pelos nossos atos. Deus não nos castiga.
Ele é Pai amoroso, Ele não nos criou para nos castigar. Você faz o bem, você colhe o bem. Você faz o mal, você colhe o mal. É lei natural. Nem Deus resolve para você os problemas que você causou. É você mesmo. Porque Ele fez tudo perfeito. Nada foi feito pelo nosso Criador que não seja perfeito. Então Ele não precisa mudar nada. É nós que temos que nos adaptar e procurar evoluir, procurar nos adaptar na nossa encarnação atual, nas passadas. Por que nós temos essas misérias todas hoje na Terra? Porque nós aprontamos lá atrás. Quando? Não sabemos. E é bom que não saiba. Algumas pessoas têm mais ou menos ideia. Por isso que a Terra é essa convulsão constante. Explica a justiça de Deus, que somos imortais, e a condição que vamos ter como consequências dos nossos atos. Como eu disse, a gente, lógico, nós fomos educados para, graças a Deus, vai com Deus, entendeu? Se apega a Deus. Isso é bom. Isso é muito bom. Significa que você já está ligado ao Criador. Agora, Ele não vai mudar nada para te beneficiar. Porque senão Ele seria injusto com os outros, que também são filhos dele. Isso é espiritismo, baseado nos evangelhos de Jesus. Os médiuns, todos nós somos médiuns. Cada um tem um grau de evolução de mediunidade. Existem vários tipos de mediunidades. Nós não listamos aqui para poder economizar tempo. Mas nós espíritas, que somos instruídos e estudamos os evangelhos de Jesus, através da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, nós sabemos e temos certeza disso, não existe dúvida. Mediunidade com Jesus. Qualquer mediunidade, mesmo que ela seja extensiva ou um pouco, que não seja com Jesus, ou seja, baseado no Evangelho, estudando o Evangelho, essa mediunidade, ela está propensa a te prejudicar. Eu tenho um caso aqui em São Paulo de um neto de uma grande personalidade do teatro que tinha uma mediunidade extraordinária, e o Chico Xavier um dia pediu para os hóspedes dele aqui em São Paulo, o casal Galves, que levasse ele na casa dessa família. Eles fizeram uma sessão mediúnica, convocado pelos espíritos, com a presença do Chico. E vieram uma quantidade de espíritos extraordinários, que até eu duvidei, quando eu fiquei sabendo do caso, depois eu comprovei através de coisas materiais, onde houve materialização, na presença do Chico, apenas Chico Xavier como observador. Quem era o médium? O dono da casa. Um rapaz jovem na época, tinha 16, 17 anos. E houve fenômenos, a mediunidade fenômeno natural, ele não desenvolveu sua mediunidade, mas também não educou a mediunidade. Fenômenos extraordinários. Quando eles saíram da casa desse rapaz,
O Chico ficou muito triste, calado. Aí a dona Nena Galves sempre conversava muito com ele. Filho, você está calado. O que aconteceu? Você está triste? Aí ele olhou para a Nena e falou: Nena, esse rapaz tem uma mediunidade quase igual à minha. Mas ele não quer saber de evangelho. Olha, a pessoa... Gente, não existe ninguém nos últimos milênios, excedendo-se, logicamente, Jesus, que teve mediunidade igual ao Chico. E esse rapaz tinha mediunidade quase igual ao Chico. Para o Chico Xavier reconhecer isso. E ele realmente não quis saber. Deve estar fazendo sessão mediúnica, deve ter um centro espírita lá no bairro onde ele mora. Mas ele não quis saber. Por isso que nós, se desculpa estar aqui na sua presença, te elogiando. O Orlando, desde Orlando, ele berço espírita. Então, ele já foi orientado pelos pais na mediunidade com o evangelho. Qualquer mediunidade sem evangelho não é mediunidade espírita. Ele pode até acreditar em vida depois da morte, reencarnação, mas se não praticar o bem, o amor ao próximo, é complicado para ele mesmo. Chico Xavier, daqui ele, numa entrevista para o jornal O Globo. Essa entrevista faz 90 anos, aconteceu em 1935, em maio de 1935. Ele aqui, aos 40 anos, aqui ele tinha 25. E aqui, nos anos 50, com 45 anos. É o maior médium da humanidade. Esse é o período Pedro Leopoldo, sua cidade natal. Amanhã eu vou exibir para vocês um vídeo feito pelo Globo, agora, os 100 anos do Globo, sobre essa entrevista com Chico. Aqui é ele, lá em Pedro Leopoldo, nós temos aqui o primeiro centro espírita. Olha a simplicidade. Aqui de dia era a casa do irmão dele, José Xavier. Ele era um celeiro, fazia celas de cavalo. À noite era o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde vinham os espíritos de luz, Humberto de Campos, Emmanuel, e espíritos que nós hoje veneramos como os espíritos do Senhor. Aqui embaixo é a sede que foi construída em 1950, no local onde Chico Xavier nasceu. A casa do pai dele caiu numa tempestade em 1918 e foi construído em 1950 o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Simples de tudo, tem que ser assim. Aqui nós temos até um templo religioso, luxuoso. Já teve um companheiro nosso de Brasília, mas que luxo. Não, isso aqui para durar 100 anos. E aqui uma cena do Centro Espírita Luiz Gonzaga, na primeira vez que o Orlando foi lá, e está aqui psicografando na mesa do Chico Xavier. É o único médium psicógrafo que psicografa, é permitido pela Célia Diniz, que é essa senhora aqui. E essas pessoas estão, como vocês, procurando a paz através de uma psicografia. Aqui já é o período de Uberaba. Já são os anos 70 e 80. Aqui é o famoso abacateiro, onde ele fazia o evangelho na natureza. A gente percebe isso,
E aí tinha muita gente de São Paulo, de Minas, de outros estados. As pessoas traziam garrafas de água. Quando o Chico chegava, a água borbulhava. Ficava, inclusive, uma cor diferente. Mediunidade dele. Então, aqui vocês veem essas pessoas, espíritas, esses senhores são todos famosos. Está aqui o Divaldo, para quem conheceu o Divaldo, que desencarnou mês passado. Então, eu quis ilustrar, e aqui, logicamente, ele atendendo as pessoas. A vida inteira dedicada ao Evangelho e à prática do Evangelho, da prática. Esses são os espíritos, via psicografia, escreveram, juntando os três, dá quase 300 livros. O maior, em maior quantidade, o seu benfeitor, Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. São os maiores espíritos que trabalharam e continuam trabalhando, logicamente, mais com Chico Xavier. Emmanuel, ele controlou a mediunidade do Chico para que ele não saísse de Jesus, não desvirtuasse absolutamente nada. Não só controlando, como também ele trazia os espíritos para escrever através de Chico, inclusive as psicografias consoladoras. Era ele que trazia, uma equipe de espíritos que traziam. A obra do Emmanuel, até brinquei ali com o nosso irmão, que eu sou emanuelino, né? Qual é o conteúdo da obra dele? A história do cristianismo. Ele nos antecipa os fatos que aconteceram no cristianismo, esses fatos estão na Bíblia. Ele comenta, temos aqui os livros dele, ele comentando os evangelistas. Eu tenho uma Bíblia feita de quase 3.000 páginas de estudos, Bíblia de estudos, e a gente compara. Abro o meu coração, minha mente, para ver se eu encontro alguma coisa a mais do que eu encontrei em Emmanuel. Estudos feitos por doutores, por pessoas estudadas, tem um anel de estudioso do cristianismo, uns são professores de Harvard e outras grandes universidades. E eu comparei com Emmanuel. Eu fico com Emmanuel. Até brinquei para o nosso amigo ali. Eu acho que eu sou fanático pelo Emmanuel e não me toquei ainda. Filosofia espírita. A filosofia espírita é exposta de uma tal maneira. A gente estuda os filósofos. Eu cheguei até a distribuir filmes sobre os filósofos, romances. Ele escreveu romances sobre sua vida há 2000 anos. Renúncia, Ave Cristo. E o maior livro cristão que todos os cristãos deveriam ler, não só ler como estudar, Paulo e Estevão. Porque o Emmanuel e o Humberto de Campos, fica bem claro para nós que estudamos. Veja bem, nós não somos fanáticos religiosos, nós somos estudiosos. Fica bem claro que eles tiveram acesso aos originais dos acontecimentos, nos mundos espirituais. A gente não sabe se é HD, se é filme, se é uma tecnologia que não veio ainda para a Terra.
a gente tem certeza que eles tiveram acesso a esses acontecimentos, os originais, comentando os evangelistas. Toda a obra do Emmanuel, ele comenta os evangelistas, depois ele leu um trecho dos evangelhos, ou de Lucas, ou de Mateus, ou de João, e comenta. E você se convence, ele tem razão. Como eu disse, eu comparei com a Bíblia, e eu prefiro ficar com ele. Humberto de Campos. Humberto de Campos, quando ele já era da Academia Brasileira de Letras, em 1932, quando saiu o primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo, onde os poetas portugueses do século XVIII, XIX e início do século XX, junto com os poetas brasileiros, Olavo Bilac, Castro Alves, vêm e ditam para o Chico Xavier Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro do Chico. E ele assombra os acadêmicos, entre eles Humberto de Campos. Mas tinha um acadêmico que era espírita, de nome Coelho Neto. Se você digitar Coelho, rua com o nome de Coelho Neto, tem tudo no Brasil. Ele era espírita e quando sai o Parnaso de Além-Túmulo, ele está para o Humberto de Campos. Em 1932, 34 ele morre, ele desencarna. Só que quando saiu o livro, quando ele recebeu o livro do Coelho Neto, ele leu, como ele era cronista nos jornais carioca e paulista, e se não me engano, em Porto Alegre, ele toda semana tinha uma crônica. Ele comentando, hoje como tem o Rui Castro, como tem aquele, o Alexandre, o sobrenome dele eu esqueci, da Folha, do Globo, né? Tem os cronistas. Humberto de Campos fazia isso, além dos livros que ele escrevia. Ele elogiou o livro do Chico. Esse jovem matuto, tá, vem tirar, né? E ele comentou até com uma certa ironia. Quando ele morre, desencarna, como nós espíritas chamamos, nós, imaginação nossa, tá, gente? Isso não é fato que a gente tem certeza. O Emmanuel vai até ele e fala, escuta, você elogiou o livro do rapazinho lá, Pedro Leopoldo. Você é um grande cronista, você não quer continuar escrevendo? Como? Vamos lá. E aconteceu uma coisa que só aconteceu com Humberto de Campos. Depois a gente fica sabendo como. Todos os espíritos que o Emmanuel trazia para Chico trabalhar, psicografar com ele trazia até que ele Leopoldo, a casa de Chico. Humberto de Campos foi diferente. Ele, Emmanuel e o Chico vão até Humberto de Campos. Depois ele confessa que Humberto de Campos era um espírito mais evoluído do que o Emmanuel. Aí eles vão até o mundo espiritual, o Chico é apresentado para Humberto de Campos, e Humberto de Campos fala uma frase que nós historiadores achamos assim: então é você o menino do Parnaso? Eu achei que era o menino, não? Chico tinha 21 anos. Crônicas sobre a história da humanidade. É fascinante. Você fica sabendo as coisas que aconteceram, inclusive antecedendo aquele fato que nós sabemos através dos filósofos. É impossível o Chico Xavier ter essa cultura. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro
É o segundo livro, terceiro livro do Humberto de Campos, através de Chico. Humberto de Campos conta no seu livro, escreve no seu livro, a nossa condição de brasileiros. Por que nós temos, por que foi o Brasil escolhido para se desenvolver o cristianismo redivivo? Para juntar todo esse caldo de religiões e, mais ainda, para juntar todas as etnias, o preto, o branco, o índio, o europeu. Só o Brasil é capaz disso por causa de nós brasileiros. Por isso que eu me emociono com Villa-Lobos e com Chico Xavier, porque a gente foi fundo nisso. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Tem muitos estudiosos que reputam esse livro. Ah, não é possível. Por quê? Porque tem um ranço das encarnações anteriores que ele não aceita a mistura de raças. Acha que o índio é um ser inferior, acha que o negro da África que foi trazido para cá, ou seja, são pessoas que não combinam com o cristianismo, não combinam com o espiritismo. Nós temos que ter respeito, porque todos nós somos filhos de Deus. E a filosofia espírita, ele dá uma de repórter. Nos livros dele, escreveu 15 livros por chifre. Ele dá uma de repórter, ele entrevista Judas Iscariotes, ele entrevista Paulo de Tarso. É maravilhoso. Eu que cresci ouvindo, né, lendo histórias, amo o Humberto de Campos. E o Espírito André Luiz, esse 13 livros conhecidos como A Vida no Mundo Espiritual. O primeiro dele foi O Nosso Lar. E o último, A Vida Continua, que nós tivemos a satisfação de produzir o filme. Quem já assistiu o filme E a Vida Continua? Desculpem, mas foi nós que produzimos. Eu não gosto de falar, mas nessa hora a gente tem que falar, né, gente? Ele trouxe revelações, ele é médico, foi médico. Quem sabe quem ele foi? 2 pessoas. Dr. Carlos Chagas. Emmanuel traz ele em 1942, ele começa a escrever através do Chico, em 43. E ele dita livros maravilhosos, e são conhecidos, porque são revelações do mundo espiritual na base da ciência. Houve um reverendo, se não me engano, da Irlanda, que escreveu um livro também revelando o mundo espiritual. Só por ele ser um reverendo da igreja anglicana, não teve muita repercussão. E ele estava na Europa, né? A Europa, nessa época, logo depois da Primeira Guerra Mundial, mas nós temos esse livro aqui. Então, ele trouxe essas revelações, e junto com essas revelações aconteceu um fato extraordinário. Os espíritas, filhos de berço espíritas, nasceram e adotaram, além, logicamente, se formaram em medicina através da academia, né, através da escola acadêmica, eles também adotaram a obra de André Luiz. Foi fundada em 1968 a Associação dos Médicos Espíritas de São Paulo, já com médicos que leram a obra de André Luiz, mas a maioria dos médicos de berço espírita. São os primeiros médicos de berço espírita que adotaram a obra de André Luiz. Semana retrasada teve, aí nasce
uma pessoa chamada doutora Marlene Nobre. Eu acompanhei a vida do doutor Marlene Nobre durante 15 anos, nós convivíamos com ela semanalmente e percebi da importância dessa mulher, médica, morava em São Paulo, mas era filha de berço espírita. Morava em São Paulo. Coincidentemente, ela vai estudar medicina, sabe onde? Em Uberaba, para ficar perto de Chico Xavier, para aprender a ciência espírita do André Luiz junto ao Chico. Fica lá 3 anos na Comunhão Espírita Cristã, funda a Associação dos Médicos Espíritas do Brasil, ela assume a presidência, doutor Bezerra de Menezes, através do Chico, pede para ela fundar a Associação dos Médicos Espíritas do Brasil. A de São Paulo já tinha fundado. Assume a Associação dos Médicos Espíritas de São Paulo e começa a divulgar no mundo inteiro a obra de André Luiz, através de cientistas das maiores universidades do mundo. Ela criou o Mednesp, que este ano fez 30 anos. Cada 2 anos tem o Mednesp. Não é só médico que participa, qualquer pessoa pode participar. Nós tivemos aqui, eu ouvi um amigo aqui de longe, o Denizar, esteve lá. E essa Associação Médicos Espíritas, eles trazem novas revelações, porque eles, além de estudar, eles fazem sessão mediúnica, normalmente, os espíritos vêm, tem materialização de espíritos, é uma coisa maravilhosa. Essas associações são pessoas estudiosas do espiritismo, da USP, da Unicamp, dos hospitais mais importantes de São Paulo e dos mais simples também, são os membros da AME, Associação dos Médicos Espíritas. Então, o André Luiz o espírito é o Dr. Carlos Chagas. Na época não foi revelado, porque seus familiares estavam, e como houve um problema com Humberto de Campos, em 1944, que a família queria receber direitos autorais, eles preferiram não revelar, mas depois o Chico revelou que era o doutor Carlos Chagas. E os espíritos que se identificavam são pessoas famosas. A Alta de Souza era extremamente católica, mariana, poetisa, lá do Rio Grande do Norte. Quando ela chega no mundo espiritual, ela começa a psicografar pelo Chico. Maria Dolores, da Bahia, é também uma poetisa, talvez a Maria Dolores tenha sido a que mais escreveu livro através do Chico. Meimei é uma noiva lá de perto de Belo Horizonte, e desencarnou poucos meses depois do casamento. E a Sheila é uma enfermeira morta na Primeira Grande Guerra ou Segunda? Segunda Grande Guerra. Ela bombardeia lá, alemã, aí apareceu aqui para o Chico. Nessa mesma época, Monteiro Lobato fazia sessão mediúnica na casa dele. Tem atas, são atas. Não é o que eu ouvi dizer, não, tem atas. Foi feito um livro das atas. A Dona Pureza, a esposa dele, católica, fervorosa, também era médium. E recebia os espíritos de sessão mediúnica em sua casa. E morria um soldado lá na Segunda Guerra Mundial, ele sem querer aparecia lá, falando italiano. Às vezes alemão. E o Monteiro Lobato dialogava com ele, está em ata. É um livro sobre isso. Então era normal, o espírito não achava que não tinha morrido. Mas onde é? Estou no Brasil. Você está no Brasil, meu irmão. Mas o que é isso aqui? É uma sessão mediúnica e tal. Isso é fato. Para nós isso é coisa normal.
E os maiores médiuns do Brasil, Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres. Esse título de médico dos pobres, ele não era espírita ainda, mas ele fazia muita caridade com o povo pobre do Rio de Janeiro. Dona Ivone do Amaral Pereira. O Bezerra de Menezes, hoje, ele toma de conta de uma falange de espíritos superiores que cuidam da saúde dos brasileiros. Eu e minha esposa fomos testemunho de um caso que uma pessoa veio falar conosco. Ela estava grávida, o neném estava com câncer, já grávida, e ela veio falar conosco. E nós pedimos a ajuda do médico aqui do Grupo Espírita Patuíra, chamado Espartaco Guilherme. Nós pedimos ajuda. Olha, doutor, seu Espartaco, nós chamamos um caso assim, assim, assim. Aí ele falou, me liga daqui a meia hora. Meia hora, a pessoa me ligou, o seu Espartaco está mandando a sua vizinha, era uma vizinha nossa, a ficar às 8 horas da noite, apaga a luz, me liga a televisão, me liga a rádio. Ela fica deitada durante meia hora. E as crianças dela, o marido dela, em silêncio total, que o doutor Bezerra vai operar ela. Uma semana depois, essa vizinha nossa ligou e falou, olha, eu voltei ao médico, o médico queria fazer um aborto, e a criança não iria sobreviver. Então, o doutor Bezerra, ele faz isso. Essa eu pedi para um amigo, mas uma vez eu pedi para uma pessoa da minha família, e fui atendido. Por isso tem muitos intelectuais espíritas que não aceitam. Mas isso é do catolicismo. Não, isso é do ser humano. Isso não depende de religião, depende da sua fé, depende do seu merecimento. E o nosso Orlando, que é um médium psicógrafo, já teve mediunidade de cura, mas o Chico avisou para ele que ele ia ter que mudar. O Orlando utiliza 100% a mediunidade, não só a mediunidade com Jesus, como também segue o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Ele sabe da importância, tem muito cuidado com a mediunidade dele. Ele sabe que ele está pagando uma dívida, porque o médium que tem a mediunidade, que tem o Orlando, Chico não creio que ele está, mas todo médium, psicógrafo, de cura, eles estão pagando alguma dívida de encarnações passadas. Nós temos certeza disso, não é porque eu creio, é porque eu leio em fontes seguras. Então, o Orlando vai estar aqui amanhã, a partir das 8:45, tá bom? 8:45. E se Deus quiser, nós vamos ter aqui uma quantidade de psicografias, porque o clima aqui, a vibração aqui, ela é muito boa. Ele sente isso. Então pode ser que venha 8, 10, 6, vai depender da vibração de todos nós. Silêncio, a prece. Vocês já notaram que eu preparei, esses vídeos são todos do YouTube. A gente avisa lá no início, amanhã nós vamos dar prosseguimento. É para baixar o clima. É para poder você entrar numa vibração de amor. Pedindo à espiritualidade, e se for merecimento de vocês, se for merecimento das entidades espirituais, eles vêm. Eu já testemunhei muitos casos lindos, e até eu, como estudioso, fiquei
espantado. Muitos casos interessantes, e eu jamais imaginei, eu sou estudioso do livro dos médiuns, jamais imaginei que aquilo lá iria acontecer. Aconteceu, pela mediunidade do nosso irmão Orlando. Tá bom, gente? Então é isso. A mediunidade com Jesus. Não pode ter dinheiro envolvido. Se cobrar, não é espiritismo. Se alguém é espírita e tiver cobrando, colocar um preço, esse espiritismo, que tem o nome de espiritualismo, ficou nos Estados Unidos. Quando surgiu o espiritismo, primeiro nos Estados Unidos, ele não sabia o que era. Depois foi para a Europa, Allan Kardec estabelece, a pedido dos Espíritos do Senhor, e a mediunidade com Jesus. O espiritualismo já estava espalhado nos Estados Unidos. Então, lá eles cobram. Os médiuns de lá têm uma placa na casa deles. Eu estive lá pessoalmente com a minha esposa. Uma cidade chamada de Lilydale. Fica perto de Rochester, na divisa com o Canadá. Tem uma placa mais ou menos desse tamanho aqui. Horário de visita, o telefone e o preço em dólar da consulta. Isso é o neoespiritualismo, como eles chamam. Eles não querem saber de reencarnação e muito menos de fazer caridade. Kardec é fora da caridade não há salvação. Não é caridade é caridade em todos os sentidos. O que vocês estão fazendo conosco é uma caridade. Nós estamos sentindo a presença de vocês e esse sentimento nos faz bem. Os voluntários que estão aqui hoje para auxiliar, para poder orientar, também estão recebendo essa caridade de vocês. E nós retribuindo, atendendo bem vocês. Então é isso. Não passei de 1 hora, não é? Então agora, vocês vão fazer fila. Sônia, por favor, se apresenta. Vamos fazer uma fila. Quem tem a ficha, vai preencher lá de 6 em 6. Tem 6 voluntários lá para atender vocês. Nome da entidade, nome de você, que você permitiu que fosse colocado mais 3 nomes. Outro detalhe, isso é muito importante. Você quer falar com Maria, mas a Maria não vem. Maria, a sua família, por falando. Então, Orlando, ele passou a adotar a construção do mentor espiritual dele, que chama-se Natanael, coloca mais 3 nomes da família. Então, você pode colocar mais 3 nomes. 2, se você lembrar, mas tem que ter data de falecimento. Eu já testemunhei alguns casos onde você quer falar, mas não vem, mas vem outra pessoa que você escreveu. Chico Xavier falava que era muito importante você materializar esse nome. Por isso da ficha. A ficha o Chico fazia. O Chico atendia o atendimento fraterno, o acolhimento. O Orlando segue Chico Xavier porque ele foi orientado pelo Chico. Ele sabe que ele não pode sair um triz da mediunidade com Jesus. Essa é a mediunidade com Jesus. Outro detalhe, nós não estamos fazendo isso porque nós queremos que você se torne espírita. O espiritismo não é proselitista. Nós queremos é que vocês se instruam
O que nós falamos aqui não é para convencer vocês, é para que vocês tomem conhecimento. Vocês vieram até a nossa casa, estão acreditando em nós. O mínimo que podemos fazer é falar: olha, é assim que nós agimos. Allan Kardec era um professor, escrevia livros sobre educação para a França, mudou a educação na França, nos primeiros 40 anos do século XIX. Então não era uma pessoa místico, ele era um cientista. Ele empregou métodos cientistas que não existiam para poder escrever esses livros maravilhosos, que aqui no Brasil tem umas 15, 20 edições por editora diferente. Pessoas que viram a beleza que é a codificação e passaram a editar. Nós pertencemos à Federação Espírita Brasileira. Nossa casa é uma casa independente, mas nós estudamos o Espiritismo. Jesus, Kardec e Chico Xavier. E adotamos o mesmo estilo que o Chico adotava nos centros espíritas dele, e a Federação Espírita Brasileira adotou, sob orientação do Dr. Bezerra de Menezes. E o Chico pediu para que a FEB, Federação Espírita Brasileira, nós dizemos que é a Casa Mata do Espiritismo do Brasil, porque ela foi fundada em 1884 por um fotógrafo. Naquela época estava iniciando a fotografia, né? E depois foi ampliando, primeiramente os intelectuais, depois o povo, e foi crescendo. Recentemente eu dei muita risada, uma gargalhada gostosa. Disseram lá no IBGE que os espíritos diminuíram. Não é verdade. Nós éramos 7 milhões há 15 anos, passamos para 2.900 em 2010, e agora eles fizeram a maldade, não divulgaram o número, divulgaram só a percentagem. Só que nós sabemos que existe um partido político que está ocupando o governo e que tem uma igreja. Estamos combatendo. Nós, espíritas, não nos metemos com política. Adoramos política, acompanhamos Jornal Nacional, o Globo, a Folha, o Estadão. Nós lemos todos os dias, mas não nos metemos. Tá bom? Agora você vai. Por gentileza, as pessoas que tiver com as senhas de 1 a 10, pode formar uma fila ali na frente para poder preencher a fichinha.